É comum escutar das pessoas que a gente deve buscar nossa essência, ou deve buscar ser em vez de parecer ser. Mas isso dentro de uma visão filosófica, e filosoficamente falando, isso se você aprofundar mesmo, vou te falar, é tirar camadas e mais camadas de você para você reconhecer a sua essência, o seu ser. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje eu vou falar sobre essência, substância, metafísica ou filosofia do ser. Se você viu o início aí desse conteúdo, o que eu estou falando, muitas pessoas falam que a gente deve buscar nosso ser, a nossa essência. Mas na verdade, o que é isso? O que é esse ser? O que é essa essência? Mas antes de eu entrar mais no tema, peço que você se inscreva no canal, dá o seu like e ative o sininho da notificação, ok? Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo uma reconfiguração de um vídeo antigo que eu já postei no canal, que é sobre essência, substância, metafísica e filosofia do ser. Eu vou tentar configurar ele, melhorar ele, porque ele tem alguns erros. Lá eu falo que ontologia é odontologia e, como eu já falei no vídeo que eu postei aí, que a gente não deve confundir odontologia com ontologia, antes eu confundia, mas aqui nesse vídeo eu vou tentar configurar aquele vídeo antigo que eu já postei no canal, que tem algumas pessoas gostando dele, está começando a pegar algumas visualizações, e eu vou trazer de forma mais profunda. Bem, pensar sobre o ser e pensar sobre a essência, numa visão da filosofia, entrando bem na metafísica, isso aqui já fica um pouco mais complexo pensar sobre isso. Por quê? Você deve ser em vez de parecer ser. Parecer ser seria o quê? Ah, ele parece ser feliz, mas de forma essencial não está feliz. Ele parece uma pessoa boa, mas na sua essência não é uma pessoa boa, ou no seu ser interno não é uma pessoa boa. Então, parecer ser ou ser. Vamos recapitular alguns vídeos que eu já postei no canal? Essência é aquilo que é e não muda. Ou essência é aquilo que se apresenta à sua imagem da maneira que é. Vamos lá, quando você pensa em você, quem é você? Automaticamente vem a sua imagem, uma representação. Eu sou isso, eu sou aquilo, faço isso, faço aquilo. Isso já é a configuração da sua essência imediata que é apresentada na sua mente. Se você dá uma volta na filosofia, se você gosta de filosofia, se você voltar na história da filosofia lá com os pré-socráticos, os primeiros filósofos, eles buscavam um arquê, ou uma substância que era essencial para a origem de tudo que existe na Terra. Um falava que era o fogo, outro falava que era a água, outro falava que eram os 4 elementos, outro falava que era o ser. Mas eles buscavam essa arquê, essa origem fundamental de tudo, essa essência, essa substância essencial de tudo. Mas, ao longo da história, da própria filosofia, da própria forma de fazer filosofia, lá com Aristóteles, 350 ou 350 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, houve Aristóteles. Aristóteles ele fundamentou a filosofia primeira. A filosofia primeira é aquela filosofia de especulação, onde você pergunta o que existe, que mais tarde, com Andrônico de Rodas, ele fundamentou dizendo que essa filosofia primeira são aquela filosofia teórica, filosofia especulativa, que ele colocou além dos livros da física, que era feito de Aristóteles. Aristóteles tinha escrito livros de física e tinha escrito livros especulativos, livros teóricos, que estão além da compreensão física, como a origem de tudo, a origem do universo, ou sobre aquela questão filosófica dos pré-socráticos de Heráclito e Parmênides, do ser e do vir a ser. Aristóteles fundamentou isso e falou que era a filosofia primeira. Então, dentro dessa filosofia primeira, Aristóteles fundamentou alguns termos que Tomás de Aquino fundamentou mais tarde, que é o ser, o ente, a substância e o acidente. Bem, agora nós estamos entrando aonde a gente quer entrar mesmo aqui. Se você gosta de filosofia, então você está gostando dessa viagem aqui pelo mundo da filosofia. Então, se fundamentou o ser, o ente, o acidente, o parecer ser, vou entrar agora aqui, parecer ser
É apenas um ente de um ser. É apenas um ente. Para você parecer ser, você é dependente de alguma coisa para você parecer ser. Para parecer rico, você é dependente de bens materiais e de dinheiro. Para parecer amado, você é dependente de alguém que te ama. Mas quando você é em si mesmo, você não depende do dinheiro para ser rico, você já é rico de forma interna, você não depende de outro para ser amado, você já ama de forma interna, você já ama em seu ser. Mas a metafísica ela ficou muito naquela especulação sobre o ser. Aí muitos filósofos ou teólogos começaram a colocar que esse ser é Deus. Então a metafísica ela ficou muito nessa especulação sobre Deus. E sobre os anjos, que eram entes. E qual era a substância de Deus, como identificar Deus, o que é Deus é o ser, Deus é o motor imóvel, etc. A metafísica ficou nessa coisa aí. E muitos filósofos e teólogos, Tomás de Aquino, Pedro Abelardo, Santo Ambrósio, Agostinho de Hipona, Plotino, até o próprio Platão, fundamentando sobre o mundo das ideias, etc., ficou nessa questão do espiritual, do mundo espiritual. Bem, quando foi chegando com a idade moderna e o período contemporâneo aí, a metafísica, ela deu essa afastada de ficar especulando sobre Deus ou sobre o ser primeiro e focou no ser humano. De que o ser humano é constituído? De que nós somos constituídos? Aí lembra no início do vídeo quando eu falei? Quando você vai pensar sobre o ser, você é coberto por muitas camadas que a sociedade colocou, a cultura colocou em você, a religião colocou em você, o pensamento do seu pai, de sua mãe, de seus amigos. Existem esses vários acidentes, ou de forma metafísica falando aqui, esses vários acidentes, essas várias aglomerações de personalidades, de características que você foi herdando. Então, quando você começa essa jornada de busca por conhecimento, lembra lá com Sócrates, do conheça a ti mesmo, você vai se debruçar em cima dessas múltiplas coisas que foi colocado em você e você vai começar a ver qual é o seu ser de verdade. Tirando isso, essa opinião que o seu pai impregnou em você, tirando essa opinião que sua mãe colocou em você, tirando essa opinião que a religião colocou em você, até que você começa a enxergar o seu ser. Como Sócrates já falava, que uma vida não avaliada não vale a pena ser vivida. Aí a caminhada de avaliar a vida está nessa jornada aí. Você está começando a ver. Está vendo aqui? Essa especulação metafísica já saiu lá dos pré-socráticos sobre a origem de tudo, uma coisa mais cosmológica. Depois saiu dessa questão de um mundo das ideias de Platão, e também depois saiu dessa questão de ficar especulando sobre Deus e etc. Agora a metafísica ela já está voltada nesse ser humano, de que o ser humano é constituído de um ser. Ele foi constituído de um ser desde a infância. Esse ser, ele é puro ou ele recebe de forma natural a genética do pai e da mãe? Hoje sabemos que a gente recebe genética do pai e da mãe, a gente pode seguir um certo caminho genético, um certo código genético. Esse ser recebeu a genética do pai e da mãe, aí esse ser, quando cresceu, ele foi ganhando questões culturais, questões econômicas, questões religiosas, e foi formando esse ser, e foi formando essa essência. Então, quando você fala você buscar sua essência, quando você buscar seu ser, você está amarrado por muitas coisas que você não quis para você e que você recebeu de forma indireta e você segue aquele padrão. Na jornada filosófica de busca pelo conhecimento, simplesmente você vai buscar aquilo que é essencial para você, você vai construir em cima desses entulhos que você, eu vou colocar como entulhos, não sei se isso é bom ou ruim para você, mas em cima dessas coisas que você recebeu, você vai colocar aquilo que você quer para você. Hoje, saindo desse campo da metafísica, não estamos nesse campo da metafísica, hoje os físicos buscam uma ciência de tudo, uma teoria de tudo, uma teoria que explique toda a origem de tudo. Uns falam que é o Big Bang, outros falam que é campo unificado, etc. Isso não é meu campo, mas de forma filosófica, humanamente falando, quando você busca a sua essência é aquilo que permanece, o que é. Mesmo que você morrer, aquilo que você busca em essência vai continuar existindo. Como se você busca a sabedoria na sua essência, mesmo que depois que você morra, a sabedoria continua existindo. Se eu busco a filosofia, mesmo depois que eu morrer, essa filosofia, esses vídeos, esse conteúdo que eu estou jogando para fora continua existindo. Então, aqui entra uma questão filosófica, o ser e o parecer ser. O parecer ser não é o não ser. O ser é aquilo que é,
aquilo que está sendo, aquilo que é mesmo. Quando eu falo cachorro, vem a ideia do cachorro, o cachorro é, independente se o cachorro se manifesta preto, branco, vermelho, etc. O parecer ser, vou colocar numa questão bem metafísica, é esse movimento, é essa busca interna de nós, seres humanos, de você, que busca ser alguma coisa, que busca se transformar em alguma coisa. Mas nesse parecer ser, você tem uma noção que você ainda não é. Você tem a noção do não ser. Ah, eu ainda não sou isso, mas nesse parecer ser, nesse movimento você vem a querer ser o ato de ser. Você está saindo de um ser, talvez que foi colocado pela sociedade, pela cultura, um ser que você não quer para si. Você começa num movimento de parecer ser, vamos colocar aqui, eu pareço ser um filósofo, eu pareço ser um professor de filosofia, eu pareço ser um YouTube. Então, nesse movimento de parecer ser, estou buscando ser um professor, estou buscando ser um YouTube, estou buscando ser um filósofo, estou buscando ser um sábio, mas ainda não sou. Mas, então, a questão social, que muitas pessoas criticam, é você tem que ser e não parecer ser. Mas, normalmente, nós todos estamos parecendo ser, porque nós todos estamos em movimento. Nesse movimento, a gente nunca é ainda aquilo que a gente quer, mas está em movimento. Melhor estar em movimento de busca de ser aquilo que quer ser do que permanecer parado sem buscar ser o que quer ser. Então está aí. Campos da metafísica, o ser que a gente quer alcançar, o ser que a gente é, esse parecer ser um movimento para realizar em um ato de ser algo. Então, nós seres humanos estamos nessa realidade, estamos buscando ser, claro, mas automaticamente nós permanece algo que é imutável. Os elétrons, os prótons que existem no nosso corpo, eles vão continuar existindo pela eternidade, vão ajudar na constituição de outros corpos, de outras substâncias nessa Terra. Mas essa coisa que eu sou hoje, essa substância que forma esse corpo do Josinácio, ele pode receber, essa substância pode receber o amor, o ódio, a sabedoria, a filosofia, porque sempre está nesse movimento. Então eu posso muito receber esses acidentes, ou posso muito ser esse ser, de forma filosófica pensando aqui, eu sou esse ser que pode muito bem receber entes. Entes são coisas que dependem de um ser para existir. Exemplo, nós somos seres, falando de forma religiosa, que depende de um ser, depende da terra para existir, depende do sol para existir, depende de outras coisas para existir. A filosofia, ela depende do ser humano para existir. A sabedoria, de forma religiosa falando, ela depende de Deus para existir. Mas essa busca por sabedoria, ela depende de nós, seres humanos, para existir. Essa vontade de ser é propriamente nossa, de seres humanos para existir. Essa vontade de ser é propriamente natural. E por isso mesmo, nessa vontade interna de ser, a gente sempre cai no parecer ser. E muitas pessoas se conformam em parecer ser do que buscar ser. Que nem lá os sofistas, uns que eram os falsos sábios, eles pareciam ser sábios, mas na verdade não era sábio. Nesse movimento da vida, eu vou trazer nesse canal aqui, Aprendiz de Filósofo, uma argumentação para pensar, para filosofar. Espero que isso tudo que eu falei, esse linguajar, essa verbalização, trouxe para você uma nova perspectiva metafísica, filosófica. Se você está parecendo ser, que você foque naquilo que você deseja ser, nesse movimento. A vida está em movimento, no último vídeo que eu postei, como aceitar as mudanças da vida, o manifesto filosófico sobre a existência, ou qual a finalidade da vida e a morte. Eu falo muito desse movimento. Vou deixar até vídeo aqui para você assistir, porque isso é muito bom, ok? Espero que esse conteúdo ajudou você de alguma forma, e boa jornada para você, e fui!